Olá, meu nome é Mariana Negreiros e seja bem-vindo ao meu canal. Recentemente, a Netflix lançou um filme chamado Você Nem Imagina. O filme conta a história da Ellie, que é uma garota que ela escreve muito bem e as pessoas na escola dela pagam pra ela escrever os trabalhos deles, os deveres de casa, enfim. Basicamente, a trama do filme é a seguinte: o Paul, que é um dos garotos da escola dela, vai e pede pra ela escrever uma carta de amor pra ele, e ela acaba aceitando, e aí ela começa a escrever cartas de amor no nome do Paul para uma garota. $10 for 3 pages. No, I'm not trying to cheat. What's this? A letter. Só que o negócio é que a Ellie começa a se apaixonar pela Esther, né? A menina que ela manda as cartas. E aí, essa é basicamente a trama. I'm so stupid. I just meant... You like Aster? Então eu fui assistir esse filme, e aí os meus amigos também assistiram, e aí a gente chegou na conclusão, e todos nós não gostamos do filme, ou então tivemos uma má experiência com o filme. Então eu vim trazer aqui pra vocês o porquê, de novo, de as pessoas não estarem gostando desse filme, né? Por que que esse filme adolescente não tá fazendo tanto sucesso? O que que aconteceu pra ele tá assim? E trazer pra vocês também coisas que vocês têm que tomar cuidado na hora de escrever o livro de vocês, né? Pra não cair nesse mesmo problema que esse filme levou e esse filme caiu, beleza? Então vamos lá. O primeiro ponto principal, eu acho que o maior problema desse filme é que ele fez a gente gostar mais do casal que não era pra gente gostar. Basicamente, esse filme fez com que a gente shippasse, né, a Ellie e o Paul, e não a Ellie e a Esther. Então, quando você estiver escrevendo sua história, isso é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado. Ver se onde você está apontando é exatamente para onde você quer ir na sua história. Se é onde você está guiando o seu leitor, é onde você quer que ele vá. Então tá, então vamos entender o que aconteceu pra gente gostar mais do casal que não era pra ter sido o casal que a gente queria. Vamos entender o que tá acontecendo nesse filme. O primeiro ponto que eu vou trazer é a questão da identificação. A gente vê que os personagens da Ellie e do Paul são muito mais realistas, a gente vê erros neles, né, assim que eu digo, problemas, falhas de caráter, a gente vê muitas características da vida deles, a gente tem as coisas que eles são bons, as coisas que eles são ruins. A gente tem vários pontos, né, que formam os personagens deles. A gente tem relações familiares, relações entre amigos. Então a gente consegue enxergar os dois personagens muito bem e consegue trazer eles para a vida real, o que torna mais fácil a identificação com esses personagens. Por outro lado, a Esther não é muito identificável. A gente não vê uma relação, tipo, a gente não sente dó dela, a gente não sente felicidade por ela, nem... A gente não liga pra Esther. Se você parar pra pensar durante o filme, a gente liga pro que o Paul tá sentindo em relação a Esther, a gente liga pro que a Ellie tá sentindo em relação a Esther, ou o que eles estão sentindo em relação à situação, mas não a Esther em si. A Esther não importa, certo? Por que isso? Por que a Esther não importa? Porque a gente não consegue trazer uma identificação pra ela, a gente não consegue ver ela tanto como uma pessoa real. Por quê? Porque ela não tem tantos pontos, a gente não vê a família dela, a única coisa da vida dela que a gente vê é aquele namorado dela, né, que tá sempre maltratando ela, mas ao mesmo tempo a gente não vê ela sofrer por isso, é meio que tanto faz, só parece que ela tá entediada, né, então assim, é meio complicado isso porque a gente não consegue se aproximar da Esther, parece que ela é tão fictícia. Um perfeito exemplo do que eu tô falando pra vocês é o próprio início do filme. No início do filme, a Ellie pergunta pro Paul por que ele gosta tanto, né? Por que ele diz que tá apaixonado pela Esther. E ele diz pra ela que é porque a Esther é legal, bonita e inteligente. E assim, conforme ele vai conhecendo ela, ele percebe que é o quê? Exatamente isso. A gente olha pra ela e a gente não vê profundidade. Ela é isso, ela é legal, bonita, inteligente, sabe? A gente não consegue enxergar nada além dessa barreira, essa máscara que a gente põe na personagem. E é isso, acabou. Essa é a Esther, legal, bonita, inteligente. She's pretty and smart. What else could I like about her? A gente consegue resumir ela nisso muito bem.
E é isso, acabou, ela não tem profundidade. Então isso é um dos pontos da gente não conseguir shippar a Esther, porque ela é como se não existisse como pessoa. Ela é meio que tanto faz pra gente, entende? Outra coisa, além da identificação que a gente consegue ver na Ellie e no Paul, a gente também tem muito mais cenas deles dois juntos, muito mais. A gente tem cenas dos dois se divertindo, rindo, cenas dos dois brigando, cena dos dois amigos, inimigos, enfim. A gente tem diversas cenas dos dois o tempo todo, então isso faz com que a gente se aproxime deles e fale, ai que bonitinho, ou então, ai que divertido, eles estão sendo amigos, ou quando eles estão brigando a gente fica tipo, não, não briguem. Então essa relação da gente assistindo eles dois é uma coisa que aproxima a gente também. Where were you born? In Squamish. What do you like about Squamish? I've never been anywhere else. Me neither. Hey, it would suck to have to pretend to be not you your whole life. I gotta go. No, wait. Who you calling choo-choo? What? Quando eles estão conversando, quando eles estão dialogando, quando a gente vê um dos dois tentando ajudar o outro, ou rindo, etc., a gente se aproxima, entendeu? A gente começa a sentir essa relação, a gente começa a ver essa relação sendo construída de pouquinho a pouquinho, o que faz com que a gente goste dos personagens e goste deles dois juntos, porque os momentos a gente consegue ver momentos deles dois juntos. Então esses momentos que a gente consegue visualizar deles dois juntos fazem com que a gente goste deles dois juntos. Já por outro lado, tanto as cenas dela, né, da Esther com a Ellie, quanto as cenas da Esther com o Paul são todas meio forçadas ou desconfortáveis, né? Por exemplo, quando o Paul tá com a Esther, a gente vê muito desconforto da parte dele, ele tá sempre meio envergonhado, sempre com dificuldade de falar. Come on, dude. Diferente de quando ele tá com a Ellie, que ele tá sempre rindo, sempre falando bobagem, sempre conversando com ela. That's what green means. What are you doing? What are you doing? I'm good cop. Like a good cop. I bet she would have tried to dog a sausage. Então, ele tá sempre mais solto com a Ellie do que ele tá com a Esther. Isso faz claramente com que a gente se aproxime mais dele com a Ellie do que com ele, do que ele com a Esther. E as cenas do nosso casal principal, né, as cenas da Esther e da Ellie juntas, são muito forçadas, ok? A única cena que não é forçada delas duas juntas é aquela cena do início, onde elas se encontram no corredor, né? Onde as coisas da Ellie caem, eu acho. These hallways were murder. I'm a lead you. Yeah, I know. Aquilo ali não foi forçado. Agora, a partir daí, as cenas delas juntas, por exemplo, quando a Esther, né, vai lá entregar o desenho que ela fez pro Paul e encontra a Ellie lá e depois elas saem juntas, tipo assim, aquilo não faz o menor sentido, né? Me desculpa, mas aquela cena foi extremamente forçada. I don't think I've ever hung out with a girl and not talked about boys before. Oh. Sorry. Don't be. It's nice. Tipo assim, gente, por que... Vamos combinar, vamos conversar sobre isso. Por que que a Esther convidou a Ellie pro lugar escondido, o lugar secreto dela? Se fosse talvez a Ellie chamado ela, é menos pior, porque a Ellie na teoria tá gostando dela. Agora, gente, a Esther mal conhece a menina, ela nem sabe que trocou carta com a menina. Então, assim, ela chama ela pro lugar secreto e começa a desabafar da vida dela. Gente, isso não faz sentido nenhum, ok? Então essas cenas são forçadas e fazem com que a gente se sinta desconfortável, sabe? Então esse é um dos pontos de que a química entre elas simplesmente não tem. Então isso tudo contribui para que a gente não shippe a Ellie e a Esther juntas, com que a gente não goste delas juntas e a gente goste muito mais, com que a gente se sinta muito mais em casa, vamos dizer assim, com a Ellie e o Paul juntos. Porque o filme fez isso com a gente, ele construiu a nossa cabeça dessa forma, para que a gente gostasse deles dois. E por isso, por conta disso, quando o final não é dessa forma, quando não acontece o que a gente espera, nossos coraçõezinhos de fãs quebram aquelas. E a gente fica assim,
meio que sem rumo, entendeu? Parece que quando você tá assistindo o filme, você quer uma conclusão pra ele que não vai acontecer. E durante o filme você percebe que isso não vai acontecer, mas mesmo assim, você fica meio desestimulado no final do filme. Você fica, mano, não vai acontecer mesmo, entende? Então isso é um problema pro filme e é um problema que vocês têm que prestar atenção na hora de escrever a história de vocês. Ter certeza de que vocês estão guiando os seus leitores e seus personagens pro lugar certo. Além de o casal que a gente queria não ficar junto no final, a gente ainda encontra um coração partido, né, do próprio Paul, que não pode ficar com ela mais, porque, enfim, ela não gosta dele dessa forma, então ele fica de coração partido, e a gente fica sentido mesmo depois dele mostrar que não tá mais sentido, mesmo assim a gente ainda fica meio, mano, entende? Isso é ruim pra quando você tá criando uma história, se deixar a pessoa triste não é o intuito, não é o seu intuito no filme, né, ou no livro. Então, qual que é a chave para fazer com que toda essa história funcione? Era justamente fazer a Esther uma personagem um pouco mais interessante, fazer mais cenas dela e da Ellie, né, fazer com que elas duas cresçam como amigas, crescer a amizade delas até que não seja mais só amizade, você perceber essa fagulha entre elas duas e você gostar delas duas juntas, ok? Isso era o que tinha que ser feito. Porque assim, mesmo que você ainda se sentisse bem, né, com os dois juntos, você ia gostar tão mais do outro casal que ia fazer com que realmente você sentisse que entre o Paul e a Ellie só tivesse amizade e você não ficaria tão triste de o Paul acabar sozinho no final, né, ficar só amigo da Ellie, porque você realmente queria que isso acontecesse, porque você queria que as duas ficassem juntas, ok? Ou então você ia criar realmente um triângulo amoroso, a ideia de você realmente querer que seus fãs se dividam ali e tenham alguns gostando só do casal dos amigos e o outro gostando do casal das duas, certo? Então isso poderia ter acontecido com simplesmente melhorar a personagem da Esther, desenvolver mais a relação das duas, aumentar, né, aos poucos essa relação e não fazer tudo bruscamente, tudo de uma vez, com uma personagem nada realista. Por outro lado, tem coisas que eu gostei bastante na história, sabe? Tipo assim, achei as falas muito inteligentes, os diálogos, a forma como são construídos são muito gostosos de ouvir, principalmente os diálogos entre a Ellie e o Paul, né, são muito gostosos de prestar atenção, eu achei interessante mesmo, achei as falas inteligentes. A relação dos dois foi muito bem construída também, né, apesar de não ser tanto o propósito do filme, mas enfim, deixando essa parte da Esther de lado, achei a relação dos dois muito bem construída, gostei bastante. É legal de vocês prestarem atenção como é construída a relação dos dois também, pra se vocês quiserem trazer uma relação parecida nos livros de vocês, né, na história de vocês, prestar atenção como as coisas são construídas de pouquinho a pouquinho, e não bruscamente, não de uma vez, ok? E a última coisa que eu amei, né, que eu queria mostrar e trazer pra vocês, é a questão daquela cena do trem, né, que no início, no meio do filme, eles dois, o Paul e a Ellie, estão assistindo a um filme, e aí tem um cara correndo atrás de uma moça que tá num trem, né, e ele tá tipo, moça, você é o amor da minha vida. Ele sai correndo, meio que perseguindo o trem, e aí o Paul fala tipo, cara, é tão romântico, e a Ellie fala que não, que isso é ridículo, olha só, que bobagem e tal. Not. Oh, It's kind of sweet. kind of trite. Shows that he E no final do filme, quando a Ellie embarca no trem, ele corre, né, no trem, do lado do trem também. Hey! 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 What are you doing? No, stop. What are you doing?
Então isso é uma cena muito legal, eu adoro quando eles fazem isso, de recapitular as coisas, de tipo, pegar uma coisa que aconteceu no início do filme e trazer pro final. Isso é muito legal de ver, é muito interessante, você dá aquela risadinha no final que meio que aquece ali, né, o coração da gente, vamos dizer. Então essas coisas são pontos muito positivos pro filme, na minha opinião. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Lembrando que essa é só minha opinião. Então, se você tiver ideias diferentes da minha, se você concordar comigo, enfim, já deixa seu comentário, escreve aí, porque eu quero ler, eu quero saber o que você acha. Deixem o like, se inscreva no canal, ativa o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo novo. E também me sigam nas redes sociais, que eu tô sempre postando coisas novas por lá, sempre postando quando tem vídeo novo, e avisando vocês das coisas que eu tô fazendo. Então é isso, um beijo e até a próxima!